Diz a palavra do Senhor, verso 1: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Verso 6: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O verso 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 12: pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Deus e Pai, nós lemos tua palavra, e neste momento pedimos a Deus que venha falar ao nosso coração, segundo o teu querer, graça e bondade, que haja salvação, edificação, comunhão, correção, sobretudo que possamos glorificá-lo, no nome de Jesus, seu Filho. Amém. Sentados, irmãos. Irmãos, quando criança, eu já falei isso aqui, repito, eu pensava, por que Deus não tinha outro jeito de resolver? Todo culto de ceia, esse choreiro, sexta-feira da paixão, essas encenações, a morte, Deus tinha outro jeito. Ele é Deus e pode todas as coisas. Eu aprendi que não tinha outro jeito. O único jeito era aquele que foi usado por Cristo Jesus. Eu quero exclamar aos irmãos, olhando para o sacrifício de Jesus: ó quanta escuridão o Senhor enfrentou por mim, quantas pedras pela estrada ele encontrou, quanta afronta, quanta dor, quanta tragédia ele viu aqui, quando aqui viveu por mim e por você, quanta dificuldade ele teve de vencer para trazer a mim e a você a salvação. Esse texto de Isaías é um texto interessante. O próprio livro do profeta Isaías, escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, traz mais ou menos 70 citações do Novo Testamento. O Novo Testamento cita Isaías mais ou menos 70 vezes. E esse texto que lemos de Isaías 53 é a maior declaração teológica da doutrina da expiação. A doutrina da expiação é a doutrina que mostra dentro da Escritura e demonstra de como Deus cobriu, remiu, pagou o nosso pecado. E esse texto é o texto que dá base para a justificação, ou seja, a possibilidade que para aqueles que creem no Cordeiro de Deus, os seus pecados são perdoados. Lutero dizia que esse texto devia ser decorado por todos os cristãos de todas as eras, de todas as épocas, dado a sua importância. O certo é que Cristo Jesus pagou o nosso pecado, para aqueles que creem, porque apesar de ter morrido por todos, o sangue de Jesus é eficiente apenas para aqueles que creem na sua obra de expiação. E aqui eu quero falar do tema: Jesus sofre os sofrimentos dos crentes. Jesus não é o sofrimento morre, o sofrimento definitivo, é a separação eterna do homem de seu Criador. Nós estamos vivendo uma pontinha de decepção, uma pontinha de desalento, de desesperança. Nós estamos vivendo um pouquinho daquilo que é o todo de uma eternidade sem a presença do Criador. Então quero falar do sofrimento de Jesus em favor dos cristãos, dos crentes, daqueles que creem, de maneira objetiva aqui no Isaías, no texto de Isaías 53, tomando Jesus sofrendo por conta do nosso pecado. Vamos, portanto, aos motivos do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus sofreu, irmãos, por causa do pecado. Pecado. Você não vai ouvir falar disso na farmácia, nem no supermercado, nem na TV geralmente, nem nos programas cristãos, ditos cristãos. Não se comenta muito sobre o que é de fato essencial e importante para nós, mas Jesus morreu por conta do nosso pecado. O pecado é algo sério, grave, que dirige todas as mazelas do universo, portanto ele precisa ser tratado com seriedade. Tão sério Deus o trata que enviou o seu próprio Filho para morrer por conta deste pecado nosso. Então nós lemos em Isaías 53:8 assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido.
Então Jesus, ele viveu a nossa vida. Aqui ele foi preso, ele foi condenado, e ele foi levado para ser morto por conta dos nossos pecados. E a pergunta que Isaías está em 700 anos antes de toda a concretização desses eventos, ele está se perguntando: quem é que se importou com isso? E ele mesmo de alguma maneira responde: ninguém se importou com o nosso Senhor. E ele morreu por causa do nosso problema maior. Nosso problema, não o maior dos problemas, mas o problema humano, que se chama pecado. Enquanto o pecado é errar o alvo, porque dessa maneira que nós dizemos, somos pecadores, porque ainda que lutemos, nos dediquemos para acertar, nós nunca acertaremos, dentro mesmo do acerto, todo o acerto que Deus gostaríamos e planejou para que nós acertássemos. Então nós temos o pecado errando o alvo, a transgressão, que é a rebelião contra Deus, e nós temos a iniquidade, que é a sujeira por conta do pecado. Isaías 53:5 nos fala disso. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi ferido por causa da minha rebelião e da sua. Deus manda ir para a direita, eu digo: não, eu vou para a esquerda. Então Jesus morreu para que isso pudesse ser resolvido, e moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas sujeiras. Aqui o termo hebraico é avon, né? Que pode ser traduzido como pecado mesmo de errar o alvo, ou mesmo como iniquidade, mas aqui é mais para sujeira, da sujeira do nosso pecado. Quando praticamos o pecado factual, objetivo, esse pecado tem consequências, e a consequência é a sujidade que ele produz em nós e no nosso meio. Ele morreu por isso, mas ele levou sobre si o pecado. Apesar de estar escrito pecado, nem toda tradução, ou lá no texto hebraico não tem esse segundo termo para pecado, mas o texto aqui nos diz nessa tradução, que ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Então eu quero que fique claro, que foi por conta do pecado. A nossa vida, uma vida por causa desse pecado, uma vida confusa, uma vida de desilusão, ele morreu por isso. O versículo 6, Isaías 53 diz-nos: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Gente, a ovelha é um animal débil. Se ela não tem guia, não tem pastor, ela anda vagueando para todo lado. Essa é a figura que o profeta está usando. Então andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, diz o texto, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O errar o alvo aqui de nós todos foi corrigido em Cristo Jesus. Então sempre que lemos Isaías 53, a primeira lição é que ele morreu por conta do meu pecado. Todo o sofrimento que veremos aqui, vimos na introdução deste culto, o Salmo de número 22, foi por causa do meu e do seu pecado. Quando eu assisto, não como o pastor Bruno, né, que gosta de assistir o Animal Planet, né? A Kétia me contou essa história, teve lá no final de semana, mas quando eu vejo aquele predador, um leão, por exemplo, uma gazela comendo, aí eu penso assim: isso é por minha causa. Foi por causa do meu pecado que toda a ordem do universo tomou esse rumo tão nefasto. Nós estamos vivendo um momento triste, mais triste que outros, não podemos nem nos tocar, e aí, irmãos, por conta do pecado, todo sofrimento, mas sofrimento mínimo, e detalhe, esse sofrimento não resolve o problema do pecado, nem da enfermidade, nem da morte, nem da dor. Em Cristo sim, obviamente, mas que fique claro que Jesus sofreu por conta dos nossos pecados. A segunda lição aqui em Isaías é a obra presente do servo sofredor. Essa obra presente é aquilo que ele fez por nós agora, e como Isaías está vendo no seu tempo, e o que se cumpriria de fato nos dias do Senhor Jesus. Tudo o que Jesus tomou, ele tomou de ruim da nossa vida para ele. Nós tínhamos algo de muito ruim, ele foi lá e tirou de nós, tirou nosso, para apossar-se das nossas mazelas e das coisas ruins. O verso 4 diz-nos assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Então Jesus tomou sobre ele aquilo de ruim em nós, toda a nossa culpa ele lavou. E
Irmãos, quem aceita Jesus como Salvador tem 3 atos em relação ao pecado. O Senhor nos livra, nos perdoa, resolve o problema da nossa sentença. Ele a prega na cruz do Calvário para aqueles que creem. Então todos os pecados cometidos no passado estão perdoados em Cristo. Todos os pecados do presente, estamos livres lá do passado da pena do pecado. Estamos livres agora do poder do pecado, porque nós não estamos debaixo da lei, portanto o pecado não tem poder sobre nós, diz lá Romanos 6, verso 13. E aí nós ficaremos livres da presença do pecado no futuro. Então um ato de corrigir uma sentença de morte dada a nós lá. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer para mim nos meus momentos de angústia, de apego por conta dessa nossa natureza ruim, e atos nossos ruins também, por que não? Sejam eles quais forem, eu lembro que Jesus pagou os meus pecados passados, do presente, e até os de amanhã já foram pagos na cruz do Calvário. E essa, irmãos, é a vitória que vem segundo a fé de que Jesus morreu por nós. Mas a minha intenção não é nem falar disso ainda, é mostrar a obra sendo realizada no servo sofredor. Toda a culpa, verso 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras que ele levou, fomos sarados. Então é em Cristo que o problema da nossa mazela é curado. O Cordeiro, irmãos, lá do Antigo Testamento, que era um tipo de Cristo. Lembra que quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se referia a todos aqueles séculos de sacrifício feito, ou 1,5 milênio aproximadamente, do sacrifício feito em animais, e o sangue derramado. Agora o Cordeiro de verdade, tudo apontava para o Cordeiro, vai se resolver no Cordeiro de Deus. Nunca houve nada que pudesse desabonar o Cordeiro de Deus. O verso 9 do capítulo 53 diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nunca, nem houve engano na sua boca. Irmãos, o único ser humano que aqui passou, que não teve de se envergonhar de nada, foi o Senhor Jesus Cristo, perfeito em obras, o Cordeiro perfeito. A obra está sendo realizada neste Cordeiro. Essa é a obra presente do Cordeiro de Deus. Não foi uma dívida paga para o diabo. Muitas pessoas, até teólogos pela história da igreja, chegaram a afirmar que a dívida que Jesus estava pagando era para Satanás. Não, o que Jesus estava fazendo era satisfazer a justiça de Deus, porque o Deus bondoso, misericordioso, longânimo, todo amor, Ele é também um Deus justo, e os seus atributos não são intercalados, ora um, ora outro, interpostos, não, os seus atributos caminham juntamente. Deus é amor, mas o amor de Deus é um amor santo. Deus é todo santidade e justiça, mas a sua santidade tem um limite do amor, e tudo, irmãos, seguro na sua perfeição absoluta. Por isso que eu olho para Deus e vejo coisas que eu posso fazer e Deus não pode. Por exemplo, eu posso ver um semelhante a mim, Deus não, só Ele é Deus. Eu minto, Deus não pode mentir, Ele não é filho do homem para que se arrependa, Ele não mente. Então tem coisas que nós podemos até mais que Deus, porque Deus está preso à sua perfeita natureza, e Deus não tem, como nós temos, necessidade de coisa alguma. Nossa vida é uma vida completamente agregada, arraigada, presa a alguma necessidade nossa, toda. Veja como nós somos tão dependentes. Um vírus lá em Wuhan chega aqui e atrapalha a minha vida e a sua também, não é verdade? E não é só nesse nosso tempo. Se você pega a história, a peste negra, a peste bubônica, agora no início de 1918, no século XX, né, a chamada gripe espanhola, que só tomou esse nome porque o rei Afonso morreu nessa gripe, né? Então aí ganhou esse nome, mas ela é uma gripe europeia que matou milhões de pessoas. Alguns chegam a dizer até 100 milhões de pessoas, talvez esse seja exagero, talvez uns 50 ficaria de bom tamanho, e já está demais. O certo é, irmãos, que nós vamos enfrentando todas essas dificuldades da nossa necessidade, mas Deus não. A sua justiça, o seu caráter santo, foi a isso que Jesus se referia em todo o seu sofrimento. Não foi ao diabo. Então esse negócio de falar assim,
vamos falar para o inferno ouvir. Isso é bobagem. Nós não temos parte com o diabo, não temos parte com o inferno. O nosso negócio é com o Criador, aquele que nos fez. Toda a nossa vida deve ser dedicada a adorá-lo e glorificá-lo. Neste caso, era a santidade de Deus exigindo a reparação do pecado. Irmãos, o Salmo 5,5 diz que a ira de Deus está sobre o homem impenitente, aquele que não foi perdoado. Deus é inimigo, e o mesmo salmista diz que essa ira de Deus, essa raiva de Deus no pecador se renova a cada manhã. Mas ao aceitar a Jesus, ele se torna de inimigo de Deus para amigo de Deus. Deus já não olha mais como um pecador, Deus o olha como santo, como justo, pois a justiça de Cristo é imputada a essa pessoa que aceitou o seu sacrifício. Não tem nenhum mistério, salvação é algo de fato muito simples. Isaías 53:10 nós lemos: todavia o Senhor agradou o ele. Foi Deus que lançou o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Max Lucado tem uma frase bonita, né? Que foi: não foram os escravos que sustentaram a Jesus na cruz, mas foi o amor dele, o amor do Pai que sustentou a Jesus na cruz do Calvário, sofrendo os maiores sofrimentos por causa nossa, sofrimentos físicos, sobretudo o sofrimento da separação. Não sabemos explicar, ninguém consegue explicar exatamente como foi esse relacionamento da Trindade, que houve um certo atrito naquele momento em que Jesus tomava sobre ele todos os pecados, daqueles pecados que ele iria pagar por toda a nossa existência. Todavia, ao Senhor, a Deus o Pai, agradou-o ele, fazendo-o enfermar, fazendo-o adoecer e o fazendo morrer na cruz do Calvário. Foi por causa de minha e sua que ele passou todo este erro. Quais foram os resultados pessoais do Messias, do Cordeiro de Deus, deste chamado servo sofredor? Vamos ver alguns resultados. Isso que Jesus fez por nós, como é que ele viveu, como ele lidou com isso, como ele recebeu toda essa, digamos, afronta por conta dos nossos pecados. Primeiro, que Jesus, apesar de ter 30 anos, 33, ele parecia ter 50. Sabe por quê? Em Isaías 52:14 nos diz assim: pois a sua aparência está tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer. Então preste atenção, o Senhor Jesus Cristo indo para a cruz, não teve nenhuma pessoa na história humana que tenha ficado tão estranha. Já viu aquele tipo de gente que morre em acidente, tiro, todo roxo, aquelas coisas estranhas, desfigurado? Você olha e fala assim: não parece fulano ou fulano, não é assim? Jesus não parecia nada com aquilo que ele era, porque a sua figura, a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que qualquer outro que se pudesse comparar, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então a aparência de Jesus se tornou uma aparência péssima. Por quê? Por causa da carne. Em Isaías 53:2 eu aprendo sobre isso. Lá diz: não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Irmãos, vamos ser sinceros, quem é que liga para os pobres? Quem? De fato, pode até ter alguma missão em relação aos pobres, mas os pobres não são notados. Quem é que liga para os desfavorecidos? Quem é que liga para os feios? Irmãos, você já viu alguém que seja bonito, desempregado, passando? Não passa. Gente bonita é gente tratada com diferença. Os trabalhadores, quem é que liga para os trabalhadores que trabalham de maneira dura, que exercem atividades duras? As pessoas não notam, não olham. Para homens e mulheres que vivem encurvados, dado peso de labores, irmãos, extremos, quem é que liga para isso? Jesus também sofreu um sofrimento tipo esse que eu estou dizendo aqui. O verso 3 nos diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, não olhava, não fazia conta. Irmãos, é incrível, os anjos devem ter ficado pasmados mesmo, de olhar os homens e mulheres longe da perfeição, muito longe disso. Pelo contrário, eles estão meneando a cabeça, eles não ligam para o Criador de toda a terra.
Eles não ligam para o Senhor. É aqui que Isaías está vendo. Os homens escondiam o rosto dele, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Eu espero que os irmãos estejam como eu, vivendo as cenas de Jesus sendo maltratado, sendo desprezado, e não apenas no momento da crucificação, mas em todo momento da sua existência. Ele suportou dor e sofrimento por nossa causa. Foi isso que ele ganhou. O verso 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, veja a comparação, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele sofreu tudo aquilo, que ele ganhou foi isso, foi sofrimento sobre sofrimento. Ele tudo suportou, diz o verso número 12: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o seu despojo, não é assim? Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Sabe, os piores homens da humanidade, Jesus foi contado com eles. A lista, se você procurar na lista da Interpol, os 10 mais procurados, dos criminosos mais procurados, Jesus vai encabeçar a lista de todos eles, sem ter cometido pecado. O santo, o perfeito, o Criador está lá, como diz Spurgeon, na lista dos malfeitores, para trocar comigo, porque era o meu nome e o seu que estava lá naquela lista, e ele então troca comigo e com você, mas o que ele ganha é dor, sofrimento, ultraje. Foi isso que o Senhor Jesus ganhou. Ao ver a reação das pessoas era uma reação de horror. Olha o verso 14 do capítulo 52, como pasmaram, como ficaram atônitos quando viram a vista dele. Como? Olharam, acharam aquilo horrível. Jesus ficou completamente desfigurado, não só pelos problemas físicos e sofrimento que ele estava enfrentando, mas sobretudo pela carga pecaminosa minha e sua, que ele levava naquele madeiro. E ele levou na cruz do Calvário o nosso pecado. E o que ele ganha? Isso, esse desprezo. Eles estão atônitos orando para a face do nosso Senhor. Jesus chegou a ter uma reputação muito ruim. Quem é a pessoa hoje no mundo que você tem como a pior reputação? Não fale, porque pode dar até prisão provisória já. Você vai ser preso, dependendo do nome que você falar, aí dá problema. Mas quem é a pessoa que você julga e fala assim: esse é o sujeito pior do mundo, ele tem uma reputação ruim, você... Jesus, a reputação dele se tornou muito pior do que de qualquer outro malfeitor que você possa se lembrar. O verso 4 diz: e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe o que os homens disseram quando viram Jesus colhendo os frutos da obra dele a nosso favor por conta do nosso pecado? Nós olhamos, o homem, o ser humano olhou para ele e disse o seguinte: esse deve ter cometido pecado demais, porque para sofrer desse jeito ele deve ter feito muita coisa errada. Pelo contrário, ele fez a coisa certa, só fez a certa, e por isso ele sofreu. E fica uma lição para nós: as pessoas mais certas deste mundo são as que mais sofrerão na mão dos seres humanos, porque os seres humanos não suportam o santo. Os seres humanos decaídos, eles não suportam a verdade, eles não suportam, irmãos, a vida reta do cristão, a compaixão do cristão. A vida do cristão se torna uma vida ofensiva para aqueles que vivem uma vida contrária à vida dos servos de Deus. E por último aqui, a obra futura do servo sofredor. Então ele sofre por conta dos nossos pecados, ele ganha sofrimento e dor por causa de tudo isso que nós fizemos em relação ao pecado, mas ele faz uma obra, segundo Isaías 53, que redundaria na eternidade e no futuro. Nós já estamos no futuro de Isaías, nós já somos o cumprimento da profecia de Isaías há 2000 anos, e ainda o será, ou seremos, quando formos o que ele, como ele é, lá nas mansões celestiais. Nós vamos cumprir toda a obra que foi colocada lá atrás, cumprindo-se na pessoa de Jesus. As predições de Isaías dão conta da vitória. O servo entra na peleja, ciente de que ele sai,
mas sai para vencer. Veja o que diz o texto de Isaías 53, verso 13 e verso 15. Eis aqui o meu servo. Este meu servo operará com prudência. Ele será o quê? Engrandecido. Ele será o quê? Elevado e muito sublime. Assim ele borrifará. Ele fará isso aqui, porque ele tem todo o poder, não é? Com as nações. Borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Os reis hoje se levantam e mancomunam. O Salmo 2 é sobre isso. Eles estão se levantando contra o ungido de Deus, levantando contra a verdade de Deus. Eles não aceitam a verdade de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, que é esse ungido, lá no Salmo, no finalzinho, o salmista diz assim, né? É melhor beijar o filho, porque se esse menino se irá, a coisa pode piorar, ter complicações. É melhor você fazer acordo de paz com ele. É isso que lá no Salmo está dizendo. É melhor você não se impor nada. É melhor você perguntar quais são os termos do acordo de paz que eu tenho com o Senhor. Ele vai escrever, aliás, já está escrito nesse livro de capa preta, e a minha azul, minha capa preta. Está escrito aqui os termos da sua rendição. Você não pode, não tem nenhum direito senão apenas aceitar a obra de Cristo graciosa para você e para mim, mas para Cristo nós estamos vendo aqui, custou um preço altíssimo. Irmãos, eu só aprendi que o homem é um ser especial de Deus quando eu fui fazer teologia. Por quê? Você percebe, irmãos, que Deus desce para se tornar um de nós, para resolver o nosso problema, porque ninguém poderia resolver. Então Deus se torna um de nós. Aí eu descubro, irmãos, que a ofensa do homem, ela atingiu a eternidade, e então apenas o ser eterno poderia adentrar a eternidade e equiparar em pagamento. O pagamento precisa ser proporcional à ofensa, a reparação precisa ser igual. Se alguém furtou R$100 de determinada pessoa e a penalidade será devolver, ele tem que devolver os justos R$100 furtados. É assim que deve funcionar. Então, somente Jesus poderia fazer essa obra tão grandiosa que atingiu a eternidade. E ele então está aqui vencendo. E o texto continua dizendo: e os reis fecharam a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Irmãos, será as duras penas. Mais precisamente, possivelmente esse texto possa retratar disso, é aquele momento do juízo final, em que grandes e pequenos, grandes, justos e todos se dobrarão diante do Cordeiro de Deus, diante desse servo sofredor. Jesus, irmãos, no seu sofrimento e na sua vitória, ele iria ser o primogênito dos que dormem. Ele traria o poder da ressurreição. Por isso nós lemos hoje de manhã, aqui no culto de consolo, a família do nosso irmão presbítero, pelo falecimento do nosso irmão Diácono Geral. Quando nós lemos aqui em João 11, aqueles que estão em Cristo não morrem, eles passam desta pseudo-vida para a vida de verdade. Lemos então o verso 10: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Deus está olhando para mim e para você. Nós já somos a herança de Cristo Jesus, e Jesus ainda seria relatado lá no Novo Testamento, a sua grandeza. Ele foi um servo sofredor, sofreu tudo por conta do nosso pecado, venceu a vitória com ele, e a partir do momento que ele se apresentou a Deus Pai, apresentando o sacrifício de resgate de toda a obra criada, que ele restaurará nele, a Bíblia diz que ele foi engrandecido. E o cântico que o corinho que a igreja primitiva cantava é esse, narrado por Paulo, colocado por Paulo em 2:9-11, que diz assim: Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, assim nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia lá do juízo final, eu e você não precisaremos mais sermos forçados a nos dobrar ante a Ele, porque nós já fazemos isso em todo momento.
nós já andamos curvados diante dele, sabendo que ele é Deus e nós somos, ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Ele nos chama como amigos, ele nos chama como família dele, como parte de sua família preciosa, mas nós ainda nos vemos apenas como seus servos, apenas como alguém que recebeu uma parte da herança de Deus por pura misericórdia do nosso Pai Celestial. Lá no Apocalipse, João está vendo um ser vencedor. E quem é esse ser vencedor? Um cordeiro. Irmãos, onde é que um cordeiro possa vencer? Onde você já viu, eu volto ao animal pleno de aqui do pastor Bruno, uma gazela correndo atrás de um leão, de uma leoa? Nunca vi isso. Já viram? Nunca vi. Não, nunca vi. Aqui agora nós estamos vendo a obra do Cordeiro de Deus. Apocalipse 5:6 nós lemos assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto. Mas lá na frente, no verso 12, João continua vendo, e aí ele diz: digno é o cordeiro que foi morto, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, receber riquezas e sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graça. Não é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Não é isso que nós estamos dizendo quando nós cantamos agora há pouquinho? Ele virá, não é isso? Ele é poderoso para cumprir a palavra, ele vai voltar nas nuvens do céu para nos resgatar. Ora, vocês estão vendo esse que foi assunto aos céus, ele descerá, assim como vocês o viram subindo, ele vai descer e vocês o verão. Então, irmãos, é diante desse cordeiro que pagou por conta dos nossos pecados, é que nós temos, irmãos, acesso ao Pai de glória. E esse cordeiro hoje, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, ainda como advogado, mas nesse contexto de Apocalipse 5, ele já será o juiz para julgar todas as nações, para dar galardões aos salvos, aos justos de todas as épocas, e para punir com prisões eternas, com castigos eternos, aqueles que não aceitaram, que não creram, aqueles que chamaram o Senhor Jesus de mentiroso, que desdenharam-se do Espírito Santo na blasfêmia, de incrédulos, porque não creram que Jesus era capaz de pagar os seus pecados. Mas a única diferença, ou talvez a diferença básica entre os que são salvos em Cristo, daqueles que não são, essa: que os que não são salvos sabem que estavam perdidos em Cristo, mas agora tem Cristo. Aqueles outros que ainda estão perdidos, eles ainda se acham, e acham que estão resolvendo os seus problemas e podem resolver os seus problemas. Nós não, nós já descobrimos há muito tempo que nós não temos, não podemos, não somos, mas cremos naquele que é e que pode. Aí o texto diz que a este foi dado força, honra, glória e ações de graça. Irmãos, a incrível ação de Deus não tem paralelo. Não tem. Somente pela fé nós podemos acessar essa obra. E a Bíblia diz, quero entrar em detalhes, que a fé não é de todos. Infelizmente, isso é uma realidade. Verdade. E tem muitos que estão passando de lá sem compreender. É por isso que Isaías começa no 53:1 fazendo essa análise interessante. Ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Poucos, não é? É verdade? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque é preciso de fé. E a fé não é algo nosso. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. E a obra de Cristo, as pessoas não podem aceitá-la, porque ela parece tão pequena, tão pífia. Eles não conseguem crer, porque não têm fé. A Bíblia nos diz, Isaías 53:2, o seguinte: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Irmãos, Jesus não foi apresentado aqui como um príncipe, como alguém dotado de todo o poder. Ele fez milagres em grupos restritos, ele explicou coisas apenas para grupos restritos, e as pessoas não viam beleza nele. Ao final a obra será realizada com sucesso pleno, mas as pessoas não dão crédito à voz de Deus. As pessoas não dão crédito, porque como pode essa plantinha virar esse carvalho tão poderoso em
pleno deserto, sem água, sem nada, mas virou, e nós sabemos que virou, não é apenas pela fé, agora nós podemos contemplar, nossos olhos conseguem ver, é óbvio que começou pela fé, mas depois da fé, nós conseguimos, irmãos, abrir os olhos, o Espírito abriu os nossos olhos, para contemplar a grandiosa obra de Deus em nós, como mesmo se a gente nem precisasse de fé, mas foi a fé que abriu os nossos olhos, foi a fé que nos transportou a contemplar o sacrifício de Jesus, a contemplar o nosso estado de dependência e a contemplar a grandiosidade do poder de Deus em fazer de nós o povo dele, sacerdócio real, nação santa e o povo eleito. A Bíblia nos diz sobre isso. A salvação foi conquistada, foi Deus o Pai que agradou moer o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas o Senhor também aprovou o seu trabalho, a vida eterna aos que creem no nome do nosso Senhor. Em Isaías 53:11 nós lemos, já estou encerrando, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Quando Deus o Pai chegou diante, quando Deus Filho chegou diante do Deus Pai, eu disse isso semana passada de manhã aqui no domingo, do Apec do Emai, a cerimônia do Apec do Emai, quando Jesus assunta os céus e entrega a obra ao Pai, e o Pai então recebeu o relatório de pecado por pecado meu, fulano de tal, todos os pecados escritos. A Bíblia diz que o nosso pecado está escrito com um ponteiro de ferro. Deus não esquece o nosso pecado. Quando eu era criança eu pensava assim, larga isso para lá, porque eu já deixei de tomar uma coça grande, boa, porque meu pai esqueceu. Eu ajudei a esquecer, mas ele esqueceu. Deus não esquece o seu pecado. Seu pecado não vai deixar de ser largado para lá, não. Meu Senhor, nosso pecado tem que ser resolvido. Nosso problema, irmãos, não pode ser deixado para lá. Eu posso até te magoar, deixar para lá, e você até de alguma maneira também relevar. Deus não. A ofensa a Deus, ela é escrita no ponteiro de ferro na pedra. Ele precisa ser resolvido, e a única maneira de resolver isso é no sangue de Jesus, o Filho de Deus. Então lá, o Estênio Márcios tem uma música que fala sobre isso. Ele chega no céu, e quando ele chega no céu, ele não lhe é permitido entrar. Ah, você não pode entrar, você cometeu pecados demais. Escute essa canção, os meninos aqui já ouviram, os meninos conhecem essa música. Então o anjo não deixa o Estênio entrar. Ele diz, não dá para a gente dar uma olhada, mais ou menos assim, nesse livro. Eu estou vendo uma escrita ali embaixo, dá uma olhada. Aí o anjo, descuidadamente, não dá uma olhada. Olha, está de vermelho aí embaixo. E aí o anjo olha, de fato, tem uma escrita vermelha aqui, vamos ler o que é. Quando se lê, está dito lá em vermelho, escrito com o sangue do Filho de Deus, que o meu pecado e o seu está pago. Aí Jesus já fez isso, presta atenção. Jesus já fez isso por você, você crê? Se você crê, você está salvo. Se você não crê, você não está. Jesus fez isso por você. A lista de tudo aquilo que você já fez, terrível, e que você vai fazer ainda, está pago lá. Aí o pai recebeu aquilo e foi jogando formulário por formulário. Pago. Meu está pago pela fé em Cristo Jesus. Você crê assim? Mesmo debaixo de máscara? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo. Quem é que foi chamado de justo por Deus? O Jó foi um sujeito bacana, bom, desvia do mal e tal. Depois o próprio Jó viu que não era lá essas coisas, nada, não é? Mas esse aqui não, ele é justo mesmo, porque ele é Deus, ele é Senhor, que toma a nossa vida para resolver o problema do nosso pecado. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos. Observe que o texto não diz, ele justificará todos, não, ele justificará muitos, apenas aqueles que creem, e creem pela fé, porque as iniquidades deles levará sobre si. Presta atenção, o seu pecado, para você que creu, não vai ser resolvido, não. Eu quero insistir nisso.
Aqui o negócio é salvação, é o sangue de Jesus Cristo, é o sacrifício de Jesus por nós e, sobretudo, aquilo que nós alcançamos pela fé em Cristo Jesus. O problema do seu pecado não vai ser resolvido, ele já foi resolvido há 2000 anos. O nosso pecado, a cédula que estava contra nós, irmãos, foi pregada na cruz do Calvário. Isso porque o Pai agradou do sacrifício de Jesus. O Pai aprovou. Então nosso perdão, irmão, já está garantido. A nossa euforia. Mas as pessoas de fora que não creem assim, dizem assim: mas você é tão difícil. Eu sei que eu sou difícil. Mas você tem defeito, não é pouco, não é muito defeito, mas salvo pela graça de Deus. Se você entrar no meu status, eu acho que é status mesmo que fala, lá no WhatsApp, você vai ver assim: eu, Manuel, né? Pecador, salvo pela graça de Cristo Jesus. Pronto, perdoado. Eu fui perdoado. Mas eu só fui perdoado, eu não posso esquecer disso, porque Jesus viveu os meus sofrimentos. Nós olhamos para trás, para o sacrifício de Jesus, a grande obra consumada de Cristo, feita na cruz do Calvário. Mas nós não ficamos só aí. Eu quero encerrar dizendo que nós também olhamos para frente. Nós aguardamos a bem-aventurada vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Hebreus 9:28 nos diz disso. Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez aos que eu espero para a salvação. Irmãos, deixaremos para trás definitivamente todo o sofrimento do nosso corpo. Um lugar em que nós não teremos máscara, um lugar em que nós brincaremos de roda com anjos e arcanjos, assim Rosa Verdade cantou uma canção de 30 anos atrás. Nós teremos, irmãos, acesso à sala do trono, poderemos comer da árvore da vida, poderemos banhar no rio claro como cristal, poderemos andar pelas ruas de ouro, irmãos. Tudo preparado para aqueles que creem no sacrifício de Cristo